Vamos lá então, pessoal. Hoje a gente sai um pouquinho da cinética e cinemática para ver um tópico que é equilíbrio e centro de gravidade. O Vinícius está falando isso com o Thales logo antes, né? O MEC autorizou e logo revogou, parece, se não me engano. Foi bem confuso mesmo. Autorizou e já revogou. Se voltar ao presencial, para mim é melhor, né? Mas só as federais. Se começar as federais, bota pressão na estadual também, né? Aí é uma cascata de pressão. Por mim já voltava, tá todo mundo fazendo tudo normal, só a aula que não tá fazendo. Para mim já poderia voltar. O pessoal fala que não pode porque, sei lá, que pela lógica já pode até jogar bola em quadra e campo e praça, essas coisas, então a gente poderia ter aula prática também, não vejo por que não. Academia, que é o lugar mais lotado que a academia, gente. Bom, enfim. O pessoal que faz o oito NOPAR, pessoas por mês. eles Então, voltaram às aulas práticas. Voltaram, já estão fazendo laboratório, já todos eles da Unopar. Sacanagem. Pois é. Se dependesse de mim, já tinha voltado, mas como eu sou o cocô do cavalo reserva do Zorro, como já diziam, então tem que esperar a ordem de cima. Provavelmente só a reitoria mesmo para autorizar a volta na UENG. Bom, vamos lá. Equilíbrio e centro de gravidade. É interessante essa matéria, a gente saindo da cinemática e da cinética, porque ela vai dar suporte depois para a gente entender um pouquinho na cinética, né? E aí, então, a gente passa ao primeiro conteúdo, então, dessa aula de hoje, que é torque. Torque, na matemática, nada mais é do que a magnitude da força, ou seja, o quanto eu estou empenhando de força para gerar aquele movimento, multiplicado pelo braço da alavanca, ou seja, pelo tamanho do braço da alavanca. O que é o braço da alavanca? É a parte que se mexe ali em torno do eixo. Isso é o braço da alavanca. O que significa torque, então? Parece que é meio confuso aí o torque, né? Mas o torque nada mais é do que o movimento em torno de um eixo. Quanto mais torque se diz, quer dizer que estou conseguindo gerar mais movimento em torno de um eixo. O pessoal em carro fala assim, nossa, tem muito torque esse carro aqui, porque ele consegue fazer com que a roda gire muito mais em torno do eixo ali que ela gira. É mais ou menos isso, né? Praticamente é uma força de movimento que em torno de um eixo. Isso é torque. Todo mundo entendeu o que é torque? Não. Sim, obrigado, Maria Eduardo. Eu já estava ficando apreensivo quando estava vendo a mensagem de vocês. Para alguns que ficou calado e constrangido de falar que não entendeu, torque é um resultado de quanto você coloca de força para fazer o movimento, ou a representativo também do braço de alavanca. Quanto maior o braço de alavanca, maior o movimento que vai se gerar. Braço de alavanca, por exemplo, da flexão de cotovelo, é o antebraço aqui. Braço de alavanca do ombro é todo o braço. Isso é o braço de alavanca. Então, quanto maior o braço de alavanca, se diz que maior o torque, que maior é o movimento gerado ali em torno daquele eixo. Ah, tá. Então, Mariana, então vamos por partes. Torque é isso aí, força de movimento. O que é o restante? Magnitude da força e braço de alavanca.
são os componentes do torque. São fatores que vão influenciar o torque. Tanto a magnitude da força quanto o braço de alavanca são fatores que vão aumentar ou diminuir, quando eles diminuem, o torque, a força de movimento. Se eu estou fazendo um movimento aqui, flexão de cotovelo, e eu diminuir a força muscular, eu conscientemente diminuo a força muscular, consequentemente, vai diminuir o torque, porque eu diminui a força que eu estava colocando naquele movimento em torno do eixo do meu cotovelo. Tá. Agora, como que eu influencio o torque? Alterando o braço de alavanca. O movimento de abdução de ombro. Eu posso fazer o movimento de abdução de ombro com o cotovelo estendido ou o cotovelo flexionado. Qual dos dois o torque vai ser maior? A abdução de ombro com o cotovelo estendido ou a abdução de ombro com o cotovelo flexionado? Qual dessas duas possibilidades o torque vai ser maior? Estendido. Estendido, porque o braço de alavanca é maior. Se o braço de alavanca é maior, ele vai influenciar no valor final do torque. Então, por isso que o torque é maior. Entendido, Samara? Entendido, Mariane? Repete para mim, por favor, a última parte aí. Cotovelo estendido com cotovelo flexionado? Isso. Tá. Magnitude, força e braço de alavanca são fatores que, se alterarem, alteram o resultado final do torque. Se eu quiser fazer uma abdução de ombro, eu tenho duas possibilidades: a abdução de ombro com o cotovelo flexionado e a abdução de ombro com o cotovelo estendido. Então, eu alterei o tamanho do braço de alavanca. Com o cotovelo estendido, o braço de alavanca é maior. Com o cotovelo flexionado, o braço de alavanca é menor. Então, se o braço de alavanca é menor, o torque é menor. Se o braço de alavanca é maior, o torque é maior. Ou seja, o movimento, a força do movimento é maior. Entendi. Obrigado. Nada. Mais alguém? Então tá. Completem aí para mim. Quanto o braço de alavanca, ou magnitude da força, maior será o torque, ou seja, maior será o movimento. Qual a palavra que completa ali? Maior. Maior, né? Maior, isso. Perfeito. Estão sabendo. Então, agora saindo do torque, e vamos acrescentar agora uma outra informação para a gente juntar tudo depois. Centro de gravidade. O centro de gravidade é um ponto no nosso corpo que não necessariamente por exemplo, onde está demonstrando ali nesse desenho aí, né? Mas o que quer dizer o centro de gravidade? Quer dizer que naquele ponto é um ponto de equilíbrio em que, se você analisar a massa corporal para cima daquele ponto ou para baixo daquele ponto, é idêntica. Se você analisar a massa corporal para a esquerda daquele ponto ou para a direita, é idêntica. Se você analisar a massa corporal para frente e para trás daquele ponto ali, a massa corporal vai ser a mesma, ou seja, é o ponto de equilíbrio ali. Se você colocar o corpo, se isso fosse possível, colocar o corpo em cima de uma garrafa, aquele centro de gravidade em cima da garrafa, a tendência era que o corpo humano, ali, se fosse uma tábua, ele ficaria em equilíbrio e não caísse, ficaria ele equilibrado, parado, sem cair para lugar nenhum.
Isso é o centro de gravidade nosso. Isso mesmo, Maria Eduarda. É o ponto de equilíbrio da massa corporal nossa. Centro de gravidade. Ou seja, para qualquer lado que você analisar o peso, vai estar igual. Deixa eu te perguntar, então, aqui. Igual eu já vi várias pessoas fazendo, vamos supor, fazer um abdominal no cross, que a pessoa faz em pé e que você faz ajoelhado. Que ajoelhado, no caso, seu centro de gravidade fica menor. E é isso mesmo ou eu estava viajando pensando nisso? É isso aí. Isso aí, inclusive, é umas questões que eu vou discutir aqui hoje. Quanto mais baixo o centro de gravidade, imagina que o centro de gravidade é um eixo de movimento nosso. E quanto menor quanto mais baixo está esse centro de gravidade, entende-se que menor é o braço de alavanca para aquele movimento. Se o braço de alavanca é menor, vai ter menos movimento, ou seja, fica mais estável. Então, quanto mais para baixo é o centro de gravidade, mais estável é. Mas isso eu vou falar daqui a pouquinho, tá, Lídia? Tá bom, obrigado. Mas faz sentido isso. O em pé é mais difícil. Só uma ressalva do abdominal, embora eu entenda que queira implementar carga no músculo abdominal, mas o músculo abdominal ele responde muito mais na fase excêntrica, não na concêntrica, tá? Então, o melhor estímulo para o músculo abdominal é na fase excêntrica, porque ele é preparado para resistir ao movimento e não iniciar o movimento, foi na concêntrica. É só um parênteses aqui. Então, uma perguntinha para vocês, para ser que todo mundo aprendeu, né? Com a determinação do centro de gravidade, as partes superior e inferior, anterior, posterior e laterais têm a mesma massa. Essa afirmação é verdadeira ou falsa? Diga depois verdadeiro. Quem mais vai responder? Lídia, Maria Eduarda, Samara, Mariane, Maria Bethânia, tudo verdadeiro. Quem respondeu aí no áudio? Matheus, eu acho que é falso. Porque não Falso. necessariamente quando superior e inferior. Ah, peraí, dei errado, peraí. Calma aí. Te dá mais uma chance. Olha, Eduardo Rezende, satisfação, revê-lo aqui novamente. O chat é lento para todo mundo, Mariana, não preocupa não. Essa é verdadeira, né, Vinícius? Não é F de verdadeira, não, né? Eric aí presente. Então a resposta é verdadeiro, gente. O centro de gravidade, ele consegue ficar bem no meio ali, exatamente no meio, em que se divide para todos os lados a massa corporal, né? Mas e se a gente perguntar assim, a altura do chão até o centro de gravidade é a mesma altura do centro de gravidade até o final da cabeça? Se eu partir o corpo ao meio, em relação ao tamanho, não a massa, vai ser o mesmo tamanho, a parte de baixo e a parte de cima? Não. Não, por quê? Porque tem peso corporal e de massa diferentes. Distribuição de peso corporal, é isso aí. A distribuição é diferente. Tem gente que tem a perna maior do que os outros, o tronco menor.
É isso aí. Então, o que manda não é o tamanho, e sim a massa corporal. Então, o Vinícius, vou repetir. Se dividir o corpo ao meio, não necessariamente vai ser o mesmo tamanho da parte de baixo do centro de gravidade com a parte de cima do centro de gravidade, né? Porque às vezes o peso está muito distribuído para cima, e aí aquela parte de baixo fica maior em relação ao tamanho, e a parte de cima fica menor. Mas em relação ao tamanho, em relação à massa, continua a mesma. Entendidos? Posso passar? E aí, para completar, pessoal, para a gente chegar num ponto mais de discussão mais aprofundada sobre esses três temas juntos, estabilidade e equilíbrio, né? Que são, embora sejam coisas diferentes, elas se complementam, né? A estabilidade, por definição, é resistência à perda de equilíbrio. E o equilíbrio é a capacidade de controlar as oscilações e manter o alinhamento contra a gravidade. Isso aqui, pessoal, é aquela mesma coisa da capacidade, flexibilidade e do alongamento, né? Você treina alongamento para ganhar flexibilidade. Aqui é a mesma coisa. Você treina a estabilidade para conseguir a capacidade de equilíbrio. Então, nada mais é do que resistir ao movimento, resistir à alteração ali de movimento, ao desalinhamento, né? Isso é o equilíbrio. Então, o que seria um equilíbrio em relação ao centro de gravidade? Um equilíbrio perfeito seria eu manter o meu centro de gravidade alinhado perfeitamente na vertical com as minhas pernas, porque eu estaria alinhado ali com o meu corpo todo. Não estaria desviado para nenhum lado, e aí eu não causaria um desequilíbrio, né? Eu estaria alinhado ao meu centro de gravidade. E isso é equilíbrio. Se você alterar a posição do centro de gravidade, jogar ele para frente, para trás e tudo mais, vai causar uma instabilidade. E aí você vai ter que ter algumas estratégias para poder manter o equilíbrio, né? E aí você fala que está tendo treino de estabilidade, quando você está alterando a posição do centro de gravidade. Ficou confuso isso para vocês? Me parece que ficou meio confuso, não sei. Ficou. Hã? Ficou confuso, não entendi nada. Porque eu vou explicando aí, eu tenho um feedback aqui na minha cabeça que eu não entendi nem o que eu expliquei, né? Aí eu falei assim, não, eu acho que eu tenho que explicar de novo. Vamos lá. Respondendo a pergunta da Ana Carolina. Sim, quanto mais distante da base, menos estabilidade. Isso é verdade. Porque, só respondendo a Ana Carolina, quanto mais distante da base, maior vai ser o braço de alavanca ali do chão até esse centro de gravidade, que ele vai estar mais alto. E aí qualquer alteraçãozinha que você tem ali de posição, como o braço de alavanca está maior, o torque é maior, que é o movimento. Então o movimento vai ser maior, você vai desequilibrar mais facilmente. Só respondendo a pergunta da Ana Carolina. Agora voltando aqui à explicação mais básica dessa parte de estabilidade e equilíbrio. O que é o equilíbrio? Você manter a sua postura alinhada, lá perfeitinho, sem oscilações. Pronto, estou em equilíbrio. Você ficar em pé, você está em equilíbrio. De repente, vem alguém e te empurra de surpresa. Você pode cair no chão e bater a boca, mas não, você não cai no chão. Você resiste à perda de equilíbrio. E aí isso é a estabilidade. Então, se você ficar lá
você ter o controle corporal para manter o alinhamento corporal, isso é equilíbrio. E alguém ou tiver alguma influência em que faça você perder o equilíbrio, você vai tentar restabelecê-lo. E esse restabelecimento do equilíbrio é a estabilidade. Aqueles treinos lá com Bozu que o pessoal faz na academia. Aqueles treinos de Bozu, ele é estabilidade ou é equilíbrio? Estabilidade. Estabilidade, porque eu estou resistindo à perda de equilíbrio constante ali. Mas por que eu faço aquele treino lá do Bozu? Para ganhar o quê? Equilíbrio. Equilíbrio nas outras ações do dia a dia, não é? É isso que serve aquilo. Então, a estabilidade é o meu treinamento para que eu adquira condições de um melhor equilíbrio numa situação normal. Ficou mais fácil de entender agora? Eu acho que agora o que entra na minha cabeça aqui ficou mais sequencial, mais fácil. Slackline é um exemplo, sim, Mariane. O Slackline é um treino de estabilidade. Você tem uma influência ali para poder perder o equilíbrio e você resiste àquela perda de equilíbrio. Então, a estabilidade gera o equilíbrio. Da mesma forma, usando um outro exemplo, que o alongamento gera a flexibilidade. Vocês não treinam alongamento na academia? Ele para melhorar, para você adquirir mais flexibilidade. Se você treinar estabilidade, você vai adquirir equilíbrio. Júlio, te perguntar. Pode? Deixa. O termo mobilidade, ele é correto? Mobilidade, ele é usado na nossa área. Você explica ele para mim? Explico. Tá, vamos lá. Eu vou usar aqui o ombro porque é mais fácil vocês verem, ao invés de eu levantar aqui, né? Mobilidade de ombro. Vamos lá. Eu vou fazer 2 movimentos aqui. Você me fala o qual que você acha, por intuição, que eu vou ter uma mobilidade maior. Ó. Esse é o primeiro movimento. Esse é o meu segundo movimento. O primeiro ou o segundo eu tenho maior mobilidade? Vou repetir. Primeiro, segundo. Qual dos Eu acho que é o dois primeiro. amplitude de movimento? Hã? Acho que é o primeiro. Qual dos dois a amplitude de movimento é maior, o Matheus? Eu acho que foi o primeiro, né? Não, vou fazer de novo, ó. O primeiro, ó. Segundo. Ah, tá. É porque eu vi você fazendo uma rotação aqui, é porque a minha imagem tá ruim. Eu acho que foi o segundo, então, né? Porque Isso. a amplitude foi maior. O segundo você tem uma amplitude de movimento maior. Então, ao invés de você falar, vamos treinar a amplitude de movimento maior, se utiliza na nossa área, vamos treinar mobilidade, que é maior movimento daquela articulação.
E tipo assim, pode tirar dias específicos para fazer treino só de mobilidade ou ele vem junto já para hipertrofia, por exemplo? Não, a mobilidade é uma nomenclatura que estão usando agora, mas nada mais é do que um treino de flexibilidade. Então, aí a flexibilidade recomenda treinar ela em um dia separado. Porque a gente tem aquele probleminha dos reflexos que são inibidos após um treinamento extenuante. E aí você pode se lesionar fazendo treino de flexibilidade depois de um treino rigoroso. E se você fizer um treino de flexibilidade bem feito antes de um treino de musculação, um treino de força, você perde a capacidade de gerar força no treino de musculação. Então a flexibilidade, ou ela é atrapalhada quando faz depois, ou ela atrapalha o outro treino quando faz antes. Então ela é recomendada fazer um dia só, específico. Mas é engraçado, né? Isso aí, nesse sentido aí, vou falar de modo prático, tá? Não vou eu não li nenhum artigo sobre isso. Você, com certeza, você está falando isso aí porque você tem conhecimento, prioridade. Você tem conhecimento sobre o que você está falando. Mas tem pessoas, cara, tipo assim, que é grande, que faz flexibilidade enquanto treina. Tipo assim, o cara vai lá, treina e alonga o músculo depois. Aí treina e alonga o músculo depois. E o Tá? cara consegue gerar um estímulo muito bom ali fazendo isso. Tem que ver o nível de alongamento que ele faz ali no treino de flexibilidade. Depende do nível de alongamento. Ele pode fazer num nível leve que ele consegue treinar. Só que se você Tá, fizer por exemplo, um treino de esses body. flexibilidade bem feito, perde força. Existe aí inúmeros artigos científicos comprovando isso. O que acontece? Aquelas pontes cruzadas de actina e miosina que ficam assim, acopladas uma na outra, quando você faz o alongamento, você acaba afastando muito uma da outra. Aí você não tem pontes de miosina acoplando na actina para fazer a contração muscular. Então, Júlio, esses bodybuilder aí, eles fazem balé, fazem dança para ter essa elasticidade. Não, aí eles conseguem sim. Não há problema em ter flexibilidade e ser forte com hipertrofia. É só a questão do treinamento. Você otimizá-lo e não correr risco, é melhor separado. Outra dúvida que eu tenho lá para o core é muito. O exercício de respiração, você trabalha muito mais o core do que você fazer peso, levantamento de peso, né? Por exemplo, no abdômen. O core, ele é um treino para estabilização de tronco. E, e aí, então, você consegue fazer outros treinos além do respiratório, do diafragma. Mas o diafragma é uma grande estratégia para poder treinar o core. Mas existem outros treinos, geralmente são treinos isométricos para poder ter estabilização do tronco. Mas eu acho que o respiratório pega muito mais, né? Não, pega bastante. Pega bastante. Ô Vinícius, eu não sei, olhando aqui agora, essa nomenclatura FST. O que significa essa sigla aí? É tipo uma técnica que você faz do exercício, em vez de você descansar, você vai alongando a musculatura que você está fazendo. Tipo, você vai Tá. fazer um peitoral, Já você salvo uma alonga o vez no. peitoral. Não sei se tem artigo científico que comprova a eficiência desse método de treinamento. Porque ele é ligeiramente. Assim, você acaba perdendo força na série seguinte. Então, se você quer causar estresse
mecânico e metabólico da musculatura, você perder força não é tão interessante assim, né? Se vocês quiserem fazer uma pesquisa científica sobre isso, a gente faz. Se alongamento durante a sessão de treinamento diminui a eficiência do treino. Dá para fazer uma pesquisa científica com isso aí. Só que, infelizmente, vocês não podem utilizar para TCC, né? Porque é bacharel isso, né? Júlio, esse método que o Vinícius está falando aí, eu já dei uma estudada nele já. Ele não faz o alongamento máximo por exemplo, do peitoral. Ele faz um alongamento ali, mas não é máximo, forçando assim, um alongamento para tipo treinar a flexibilidade, por exemplo, entendeu? Entendi. Entendi. Submáximo. Então, se for para fazer um alongamento, eu prefiro fazer liberação miofascial durante a recuperação, que é mais eficiente. Porque provavelmente esse alongamento é para evitar que faça aqueles encurtamentos, aquelas aglutinações das musculaturas, né? E isso acaba atrapalhando mesmo o treinamento. E aí eu acho mais eficiente fazer uma liberação miofascial durante o treino do que um alongamento. Alô? Que aí, nesse caso, o alongamento é para evitar que a musculatura que forçou muito, ela não fique assim, ó, e gere aqueles nódulos. A palavra é nódulos, aqueles nódulos na musculatura. E isso acaba realmente atrapalhando o treino. E aí, esse alongamento leve é para tentar fazer com que você alinhe novamente as fibras musculares. Só que eu acho mais eficiente, ó, agora uma coisa que não é científica, pelo que eu li, eu acho mais interessante fazer a liberação miofascial para alinhar corretamente isso. Precisaria fazer uma pesquisa sobre isso. Qual que seria o melhor método a ser utilizado? Porque talvez o pessoal está usando isso há 10, 15 anos e só usa porque outro falou que dá certo, né? E talvez exista uma estratégia melhor ainda do que eles estão utilizando. Precisaria testar. Na teoria, eu imagino que a liberação miofascial seja melhor que o alongamento para fisiculturista. Júlio, tá me ouvindo? Sim. Com relação a esse assunto, eu até tenho uma dúvida. Eu estava lendo, sim, alguns artigos falando sobre a utilização de mobilidade, flexibilidade antes de iniciar o treino de musculação. O que você acha sobre isso? Assim, não fazer um treino completo de mobilidade. Por exemplo, eu vou fazer um treino de membros inferiores. Daí eu faço 1, 2 exercícios de mobilidade para iniciar o treino. É a melhor forma de começar? Ou você acha que fazer, assim, antes eu utilizava, por exemplo, vou começar o treino de perna, vou fazer, sei lá, 20, 30 agachamentos sem peso para aquecer o músculo. O que você acha sobre isso? Eu acho interessante fazer o aquecimento, é como se fosse um aquecimento no próprio exercício que fosse começar. Isso eu acho interessante fazer sim. Porque ajuda a você, se for treinar pesado e com amplitude de movimento maior, ajuda. Fazer um aquecimento específico no primeiro exercício que for começar. Por exemplo, agachamento que você vai treinar, você faz ali o agachamento sem peso no primeira série e depois entra no exercício propriamente dito com peso. Isso eu acho interessante, sim. Tá bom. Agora, e se for treinar mobilidade, ou seja, treino de flexibilidade, aí depende da intensidade. Se for leve, como você falou, esse simples movimento aí, até acho interessante. Eu tinha visto alguns treinadores fazendo mobilidade de quadril para fazer a abertura do movimento, para dar mais amplitude para o exercício. Isso, eu até coloquei em alguns treinos meus para testar, mas eu ainda não tenho uma opinião formada sobre isso, por isso que eu estava te perguntando. Ajuda se durante o treino, se você fizer a amplitude máxima do movimento. Se você fizer a mobilidade e não usar a amplitude máxima de movimento, não adianta. Certo. Entendi. Júlio,
Oi. Eu já vi também o pessoal do LPO fazendo isso. Eles pegam a barra olímpica ali e faz sem, por exemplo, levantamento terra só com a barra antes de começar o treino. Esse é um aquecimento normal mesmo na musculação. Tem que fazer isso mesmo. Aquecimento da musculação é o exercício mesmo, sem peso. Não inventem de fazer esteira ou bicicleta para fazer musculação, não adianta. Isso é só para ganhar tempo dos personal que faz, tá? Bom, seguindo, a gente acabou desvirtuando um pouquinho aqui o assunto. Eu acabei empolgando, porque é uma área que eu gosto de dar bastante, mas vamos lá. De vez em quando dá saudade da aula para bacharel, gente. Espero que dê certo logo bacharel aqui na UENG. Vamos lá. Existe um equipamento que se utiliza para medir o equilíbrio, chamado de plataforma de força, tá? O mais comum, em que você consegue, ao ficar em pé ali, você descobrir se você está com o seu peso, você está inclinando mais para frente, mais para trás, está jogando o peso mais para um lado ou mais para o outro. Então, essa plataforma nos dá a informação de como que está a sua distribuição corporal. E isso na biomecânica é muito interessante para saber como corrigir isso, né? O que você está fazendo de errado e como corrigir, principalmente em esportes de rendimento. É interessante. Por exemplo, naquela imagem dos quadrinhos pequenininhos, esses quatro aí, o de cima, o cara está apresentando o slide lá, ó, as partes do pé que mais tem pressão no chão, ou seja, aonde que a moça está jogando mais o peso dela para frente, né? Então, se ela está jogando o peso para frente, é porque o centro de gravidade dela, ou ela tá jogando o centro de gravidade mais para frente. Isso vai causar um desequilíbrio para ela e, consequentemente, uma dor muscular nas costas. O Leonardo, serve também para calcular a força. Impulsão, quando você salta, ele calcula isso também, essa plataforma de força. Ô, Júlio, mas tem como corrigir, tipo, de jogar o peso mais pra trás ou mais pra frente ou não? Tem. Você vê para que lado está o desvio e você treina a musculatura oposta a isso, para essa musculatura oposta contrair e jogar o corpo mais para trás, caso for para frente. Ou mais para um lado que para o outro. Você vai ter que treinar a musculatura oposta. Tipo, eu percebo isso porque eu fico muito em pé e eu coloco meu corpo muito pra trás. Meu calcanhar sofre muito. Você coloca muito para trás. Isso. Então, provavelmente, você deve ter pouca força nos abdominais e no iliopsoas, que é essa musculatura aqui da virilha que ninguém treina. Abdutor e adutor? Não adutor, abdutor. O iliopsoas que faz flexão de quadril. É isso mesmo, Leonardo. Esse plataforma de força faz isso mesmo. Você calcula a altura do salto, força, impulsão, impacto na aterrissagem, tudo isso essa plataforma de força calcula. Eric, você tem que treinar a exercícios para iliopsoas e abdominal. Porque provavelmente você vai treinar muito agachamento ou exercício para glúteo e acaba puxando seu corpo para trás. Entendi, eu vou dar uma pesquisada sobre isso. Né? A Mariana está perguntando aqui quais dificuldades a pessoa encontra se não for corrigido essa distribuição corporal. Desgaste na articulação. Primeiro desgaste muscular, porque acaba sobrecarregando uma musculatura do que a outra. Depois desgaste articular e, por fim, desgaste ósseo.
Porque quem vai tentar compensar primeiro isso é a musculatura. Não conseguiu, acaba sobrecarregando a articulação. Com persistindo, sobrecarrega o osso. Por isso, na academia, você tem que treinar igual a musculatura do seu corpo todo, né? Não treinar só peitoral, porque se você treinar só peitoral, você vai jogar o seu corpo para frente, porque você vai ficar assim, ó, aqueles ombros para frente, caído para frente. E aí você fica com o corpo único, joga o peso para frente, sobrecarrega as costas que tenta equilibrar. Se você treinar muito glúteo, faz igual com o seu coé, treina muito glúteo, acaba sobrecarregando as costas, e as costas vai ficar muito emborcada para trás e acaba que enfraquece o músculo abdominal e você fica para trás. Júlio, é agonista e antagonista, né? O agonista e antagonista, praticamente isso. Só que ninguém treina o antagonista do glúteo, né? Que é o iliopsoas. Pois é, tem muitas mulheres que têm problema na lombar por conta disso. Exatamente. E às vezes treinam ele sem querer, achando que tá treinando abdômen. E deita e fica levantando as pernas lá igual uma doida, achando que tá treinando abdômen, só que tá treinando elipsoas. Tem que treinar o elipsoas. Tem que treinar. Elas fazem 4 exercícios diferentes para glúteo e um para elipsoas, no melhor das hipóteses. Então, a distribuição errada de exercício. Mariana, inflamação no ciático pode ser qualquer outra coisa, não só esse desequilíbrio. Inflamação no ciático geralmente é compressão no nervo ciático, ali na região da coluna vertebral. Então tem que ver se é isso também. Exercícios unilaterais é o mais interessante, Gildo. E começar sempre para o lado que é mais fraco, para você equilibrar os dois lados. Bom, pessoal, seguindo, eu trouxe aqui situações práticas para a gente discutir. Então, agora a gente vai começar a associar torque, centro de gravidade e equilíbrio. Então, essas 3 coisas a gente vai começar a analisar nessas situações aqui diferentes. Bom, vamos lá. Lutadores com centro de gravidade de diferentes alturas. Essa aqui a Ana Carolina já chegou a perguntar e eu respondi para ela. Mas agora eu vou explicar para vocês com os detalhes e pausadamente. Um lutador com centro de gravidade alto, ou seja, ele tem uma perna maior e um tronco em que o centro de gravidade fica ali bem alto, acima do umbigo, por exemplo, o que acontece? Como o centro de gravidade está mais alto, e a gente aprendeu que torque é um movimento em torno de um eixo, a gente usa o centro de gravidade como o eixo de movimento. Se a perna do chão até esse centro de gravidade do lutador alto, o braço de alavanca está maior, significa que o movimento ali vai ser maior. Então, qualquer desequilíbrio, ou seja, qualquer saída do centro de gravidade para frente ou para trás no lutador, é mais fácil dele cair. Em comparação, por exemplo, com o lutador com centro de gravidade mais baixo. Vamos imaginar que o centro de gravidade de um outro lutador é abaixo do umbigo. A altura do chão até esse centro de gravidade é menor do que o outro. Então, se eu empurrar os 2 lutadores ali, o que tem a perna maior, com centro de gravidade maior, quer dizer que ele vai ter ali um braço de alavanca maior e um movimento maior. Então, ele vai desequilibrar mais fácil, em comparação com o lutador com centro de gravidade menor. Como que eu posso fazer para tentar dar mais estabilidade para o lutador, para ele abaixar o centro de gravidade? O que eu posso fazer?
Flexionar a perna? Flexionar a perna. Se eu flexionei a perna, o que acontece com o centro de gravidade? Ele vai abaixar também. Então, quando vocês veem aquela luta de sumô, que os caras agacham mesmo, eles agacham daquele jeito para abaixar o centro de gravidade e ter mais estabilidade na luta. E isso é para qualquer movimento que vocês façam, tá, gente? Exercícios no dia a dia que vocês fazem, se você ficar em pé, o centro de gravidade vai estar mais alto, você vai ter mais instabilidade. Se você baixar o centro de gravidade, você vai ter mais estabilidade. É isso aí mesmo, Ana Carolina. A base é isso aí. É para tentar diminuir o centro de gravidade e ter mais estabilidade. Exatamente isso. Quer ver um exercício que não tem nada a ver com luta, e o pessoal usa bastante a baixar o centro de gravidade, é a flexão alternada de cotovelo. Você está lá em pé, você ficar com o corpo reto, é a flexão alternada de cotovelo. Só de você ficar mexendo ali, fazendo flexão de cotovelo, você acaba ficando mexendo ali a coluna, né? Mexe a coluna para lá e para cá. O que a gente normalmente faz? Flexiona levemente o joelho, baixa o centro de gravidade, e você consegue ali ter uma estabilidade maior no movimento. Professor, fiquei Oi? confusa. Quanto menor o centro de gravidade, maior é a estabilidade. Eles são inversamente proporcional. Basicamente isso. Quanto menor o centro de gravidade, não, põe quanto mais baixo, Ana Carolina. Fica mais bonitinha a frase. Mais baixo. Quanto mais baixo o centro de gravidade, maior a estabilidade. Eu acabo falando menor, mas é mais baixo, tá? É erro de pronúncia. Vamos lá para o próximo tópico, então. Projeção na corrida e na natação. Bom, duas situações. Você começar uma corrida em pé e você começar uma corrida inclinado para frente. Qual das duas é mais fácil para você começar a correr? Inclinado para frente ou em pé? Inclinado. Inclinado. Por quê? Agora eu vou explicar o porquê. Quando você inclina o corpo à frente, você projeta o seu centro de gravidade para frente. Então você já começa em desequilíbrio para frente na corrida. E aí você não precisa praticamente fazer muita força para começar a corrida. Por quê? Porque você já está iniciado um desequilíbrio para frente. É só você pôr uma perna na frente da outra depois. Então você não tem que fazer uma força. Você já fez a força de movimento projetando o centro de gravidade para frente. E é por isso que eles usam essa projeção na corrida, né? Você projetar o centro de gravidade à frente, já para iniciar com desequilíbrio à frente, porque você mudou o centro de gravidade depois para frente. Isso facilita você iniciar a corrida. Porque a corrida nada mais é, gente, do que você ficar em desequilíbrio, for cair para frente, em vez de cair, você põe a perna para não cair. Vai cair de novo, você põe outra perna para não cair. A corrida é uma sucessão de desequilíbrio e retomada do equilíbrio. Desequilíbrio e retomada do equilíbrio. A corrida é isso, gente. Você projeta o corpo à frente para desequilibrar, para iniciar o movimento. E aí você não tem que fazer aquela força inicial. Já está feita o movimento só pela projeção do centro de gravidade à frente. E isso
É a mesma coisa para natação. O nadador, quando vai lá no bloco de partida, ele está em pé ou ele está inclinado para frente? Ele está inclinado para frente. Se bobear, ele cai sozinho na água. Essa situação é para facilitar também o início do movimento, para ele já sair em desequilíbrio, porque esse desequilíbrio à frente, projetando o centro de gravidade à frente, já é uma força a menos que ele tem que fazer. Entenderam, pessoal, da corrida de natação? O segredo é, se eu vou movimentar para frente, eu já projeto o meu centro de gravidade à frente. Ou seja, inclinar o tronco à frente. Seguindo, canoísta. Um canoísta. Qual que é uma característica física do canoísta, gente? Em relação à distribuição corporal do canoísta, como que ela é? O braço dele é mais forte que a perna, não? O braço dele é mais forte que a perna. A parte superior dele é mais forte do que a perna. Isso altera o centro de gravidade? Sim. Acho que sim, por conta da distribuição de massa. Altera. Então, o canoísta é um ser em que ele tem um centro de gravidade alto e que se ele for fazer qualquer movimento ali no dia a dia, ele vai ter dificuldade em manter o corpo em equilíbrio por conta disso. Porque ele... Oi? Isso é a mesma questão que a gente estava falando do Eric, por exemplo, de treinar mais o posterior e glúteo? Ali era um desequilíbrio muscular dele, né, que a gente estava comentando, mas não que esse desequilíbrio seja por conta da distribuição corporal dele. Sim, mas aí, por exemplo, no caso do Eric, vamos supor que seja isso, vai ser para frente e para trás. E no canoísta, que no caso o superior dele é mais forte, qual que vai ser o desequilíbrio dele para o lado? Se ele tiver qualquer empurrão para qualquer lado, ele vai cair. Vai ter que treinar as 4 direções para não cair. No caso do Eric, é só para um lado que a gente fez ali a hipótese ali. Do canoísta, é para qualquer lado que ele tiver empurrãozinho ali, ele vai ter dificuldade. Porque o centro de gravidade dele está muito alto. Vai ser quase na altura do peito, assim, por exemplo, o centro de gravidade dele. Sim. Extrapolando, assim, muito. Ana Carolina, agora que eu vi sua pergunta. É só para facilitar o movimento. Porque você já inicia o movimento, né? Você já fez o movimento em torno do eixo ali da natação, então é mais fácil iniciar o movimento depois. Você já quebrou aquela inércia, aquela parada. E aí, pensando no canoísta, agora analisando homens e mulheres. Como que vocês acham que o centro de gravidade é do homem e da mulher em relação à altura? Alguém se arrisca a falar? Se é inversamente. Oi? Se é inversamente proporcional, o da mulher seria maior, porque ela é menor, no caso, se ela for menor que o homem. Tá, em relação à altura do centro de gravidade, da mulher vai ser mais alta ou mais baixa do que do homem? Mais alto. Mais alto? Mais baixo. Pensando no canoísta, que é mais alto, que tem o corpo mais, a parte de cima mais forte,
A da mulher tem a parte mais forte nas pernas. Ah, é. Faz sentido. Então, o centro de gravidade do homem, vamos pensar num padrão de homem, em que ele é mais forte nos braços e tronco, e no padrão em que as mulheres são mais fortes nas pernas, a gente tem aí um padrão de que o homem tem um centro de gravidade maior, mais alto, desculpa, e a mulher tem um centro de gravidade mais baixo. Teoricamente, a mulher tem mais estabilidade que o homem, teoricamente. Mas aí a gente tem diferenças, né? De padrões de corpo, né? Só tô dando um padrão aqui já mais conhecido para nós aqui no mundo dos treinamentos. E o idoso? Como que o idoso encaixa nisso, gente? Sobre o centro de gravidade do idoso. O que vocês acham? Idoso, quando vai ficando mais velho, vai diminuindo, né? Consequentemente, vai indo mais para frente, entortando mais a coluna. Para onde que vai diminuindo no idoso? O que diminui mais nele? Para baixo. As pernas afinam mais? Não, também por falta da musculatura. Agora, os discos das vértebras também vai desgastando, então eles vão diminuindo, né não? Tem isso também. Então, o idoso, ele é diferente. Primeiro, ele diminui a massa muscular nas pernas. Fica fraquinha as pernas, que as perninhas fraquinhas. E aí, então, ele fica com o centro de gravidade mais alto. Então, ele fica suscetível a ter mais instabilidade. E a outra coisa, o idoso começa a criar um pouquinho de barriga e também fica corcunda para frente. Ele projetar o corpo à frente, o que acontece com o centro de gravidade? Perde o equilíbrio, vai para frente. O centro de gravidade vai para frente, perfeito. O centro de gravidade para frente vai estar alinhado certinho com a perna ainda? Não. Não, vai estar desalinhado, não vai? Então, o idoso, praticamente o tempo inteiro, ele está em desequilíbrio. Porque ele está lutando lá com um centro de gravidade mais alto, por não ter força nas pernas, e que um centro de gravidade mais para frente, porque ele ficou corcundinha para frente e mais barrigudinho. Então, para tentar compensar isso, a musculatura das costas tenta segurar o corpo dele para ele não cair. E aí, idoso fica com dor nas costas o tempo inteiro e cai fácil. O que tem que fazer com o idoso, então? Primeiro, treino de hipertrofia para as pernas, para ficar forte nas pernas, musculação mesmo. E também treinos treino de força para as costas e alongamento também, porque a musculatura das costas está sofrendo muito. E aí, o que o pessoal faz com o idoso? Dá aeróbio para ele, para as pernas ficar mais fininhas ainda. Idoso tem que puxar ferro, gente. Ferro. Musculação, ficar forte. Seguindo, obeso. O que acontece com o obeso em relação ao centro de gravidade? Vocês estão me ouvindo? Ouvindo, mas eu não sei não. Tá. Se a gente falou que o idoso, quando fica barrigudinho, o centro de gravidade vai para frente,
E o obeso, que é mais avantajado, o acúmulo de peso corporal para frente, o centro de gravidade vai para frente. E então, a todo momento com o centro de gravidade à frente, a tendência do obeso é cair para frente. E aí, o que o obeso faz ao passar do tempo involuntariamente para não cair para frente? O obeso, ele emborca a coluna para trás, com aquele arco maior, aquela hiperlordose, para tentar fazer jogar uma parte mais para trás ainda para equilibrar o centro de gravidade, para ficar alinhado com as pernas. Então, a maioria dos obesos tem dor nas costas, mas essa dor nas costas não é tanto porque o peso está pressionando ali as vértebras, mas também porque o centro de gravidade está para frente e ele para compensar isso, o centro de gravidade para frente, ele tenta jogar um pouco de peso para trás, fazendo uma hiperlordose. E aí tem muito problema de coluna. É isso aí mesmo, Rafael. Exatamente isso. O obeso tem muito problema de coluna porque o centro de gravidade está à frente. E aí, para ele tentar equilibrar o corpo, ele tenta jogar a coluna para trás, fazendo aquele arco ali na região lombar, a hiperlordose. Se para o obeso acontece esse desequilíbrio com um período longo e lento de aumento de peso, imagina o que acontece com a grávida. Que a alteração do centro de gravidade é assim, ó. O que vocês acham que acontece com a grávida? Acho que é a mesma coisa, só que mais rápido. E É a talvez mesma coisa, só que mais rápido. Perfeito. É isso aí. Por isso que a maioria das grávidas ficam com dor nas costas, porque acabam fazendo uma hiperlordose para equilibrar o centro de gravidade, voltar ele para alinhado com as pernas. E a outra coisa que ela faz, porque como que às vezes ela não consegue fazer essa compensação nas costas, uma outra estratégia da mulher é andar com as pernas mais abertas, para tentar abaixar o centro de gravidade, para ter mais estabilidade. Então, geralmente, a grávida tenta fazer a compensação com a hiperlordose, não conseguindo, começa a andar com as pernas mais abertas, para tentar abaixar o centro de gravidade. E assim ter mais estabilidade. Ô, Júlio, tanto no caso do obeso, quanto da grávida e do idoso, eu também noto que tem muita reclamação com relação à dor nas pernas. É um tipo de compensação também? É também, porque uma das formas de compensar é você usar, por exemplo, a musculatura do glúteo, a parte posterior, para não deixar o corpo cair à frente, né? Então, o glúteo acaba influenciando ali as dores das pernas também, né? E além do que a perna está tentando resistir ou tentando se movimentar com um peso extra, né? Isso acaba sobrecarregando muito. É como se nós andássemos com um colete com muito peso, de uma hora para outra. E aí acaba sobrecarregando as pernas. Então são vários fatores aí pequenos que acaba justificando as dores nas pernas. Ficou alguma dúvida, pessoal, nessas situações? Porque de conteúdo eu já acabei. Claro, que bom então, Ju. Fico feliz.
Não sei se vocês perceberam, mas para a tarefinha aí de hoje eu dei 15 dias de prazo, tá? Para não ficar muito apertado. Tá, então você pode estar me falando a resposta da 1, porque ou eu viajei muito, Eu também. ou eu não sei falando isso. Qual que é a pergunta? Às vezes eu nem falei dela, fala. Como o sistema nervoso central atua, aí eu acho que eu tô falando no controle do equilíbrio. Eu acabei esquecendo de falar isso, desculpa. Foi ato falho, era para ter falado dessa imagem aqui. Como que o sistema nervoso ele controla isso? Bom, a gente tem uns receptores chamados mecanorreceptores. Acho que vocês chegaram a ver isso comigo em fisiologia. E esses mecanorreceptores ficam espalhados em cada superfície nossa em contato com o chão. Então, quando você pressiona, por exemplo, um pouco à frente, essa informação vai lá para o cérebro, principalmente no cerebelo, e ele acaba calculando o que se tem que fazer e de correção, e estimula a musculatura para compensar aquele erro de movimento. E isso também o tempo inteiro na corrida. Quando você está correndo, você tem algum desequilíbrio na corrida, essa informação dos mecanorreceptores vai para o cérebro, cerebelo, processa a informação e informa algo de correção que você tem que fazer. Então é assim que é a parte do relação ao sistema nervoso com o controle da postura. Esse é um controle que a gente tem o tempo inteiro. E aí a gente acabou adotando um tipo de controle diferente, que é usar os olhos. A gente acaba usando menos o cerebelo e usando mais os olhos, porque é mais fácil usar os olhos. Então, se você fazer qualquer treino com o olho fechado, você perde muita noção de espaço, de se você está caindo, se você está em pé. Então, para você treinar essa parte neural de resposta do cerebelo, é interessante treinar até com o olho fechado, se quiser, para tentar estimular isso. Consegue responder agora a pergunta 1? Ô Mariane, eu não tentei ainda. Eu estava meio sem tempo semana passada, porque eu estava em transição das coordenação lá. Mas eu vou pedir para a Letícia me ajudar para jogar essas aulas no YouTube. Ô Cíntia, eu tô colocando as aulas gravadas, que às vezes o Teams está travando e não aparece para vocês. Mas as aulas gravadas estão todas lá nas postagens. Não apareceu nenhuma. Até essas Nenhuma. atividades estão sumindo. Esse time está dando problema mesmo. Mais alguma pergunta vocês não conseguiram responder, gente? Tá falhando para mim os áudios de vocês hoje. Acho que todo mundo tá falhando para mim. Lígia, só Eu põe não entendi aqui. põe mecanorreceptores que mandam informação para o cérebro fazer o movimento correto. Vou digitar aqui para vocês. Nossa, tava desse jeito, Mariane. Eu tive que atualizar o meu também.
Isso que eu escrevi para vocês, pessoal, é a resposta da 1. Ô, Júlio, a questão lá do YouTube é bem fácil, igual eu tava te falando semana passada. Tem que ter muito de uma boa conta no pra YouTube? postar. Tem. Não é no YouTube, é no Google, no próprio Google mesmo. Ah, tá. Eu tenho a conta. Eu tenho que baixar no computador primeiro, né? Você fala aula? É. Sim. Ana Carolina, quando eu entrei você havia explicado, então não entendi o negócio da composição corporal e equilíbrio. O que é composição corporal? É a distribuição da massa corporal no nosso corpo. Por exemplo, como que ela influencia no equilíbrio? Um obeso está com a massa distribuída mais à frente ali do tronco. Então, o centro de gravidade dele vai alterar. Se o centro de gravidade altera, o equilíbrio dele também altera. É isso aí. Se a pessoa tem mais Tem força em a... cima do que embaixo, ou mais embaixo do que em cima. Aham. Entendi agora. Obrigada. Tá? Ô, Eric, você já fez essa... Colocar vídeo no YouTube já? Sim, Não, então eu vou fazer aqui agora da aula e você vai me ajudando então. ajuda. Pera aí, deixa eu só parar de gravar aqui então.